Que a paz do nosso Senhor Jesus e a sua maravilhosa graça enche o nosso coração nessa manhã. Vamos ler Hebreus capítulo 12, vamos ler do versículo 1 até o 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos, dizendo: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, não desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Capítulo 12 de Hebreus. Continuamos ouvindo o Espírito Santo, e o versículo 1 ele diz: portanto, ou seja, uma continuidade do capítulo anterior. O capítulo 11 nos falou sobre os heróis da fé, sobre os homens e mulheres de Deus que venceram, que conquistaram, que perseveraram até o fim, porque andaram pela fé, porque tiveram a ousadia de crer e de obedecer à voz de Deus. No capítulo 12, o Espírito Santo diz: portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado. O que o Senhor está dizendo é que, comparando todas aquelas testemunhas históricas do andar pela fé, como se estivessem no estádio, nos observando, nos vendo, eles não apenas são exemplos para nós, mas a ilustração que o Senhor traz nesse capítulo é como se nós estivéssemos numa grande maratona da vida cristã, e estes homens e mulheres de Deus estivessem testemunhando, nos observando, e nós somos aqui incentivados a perseverar, a cumprir o nosso propósito, a alcançar o nosso alvo, a nossa meta. A vida cristã tem uma porta, que é Jesus, tem um caminho, que é Jesus, e tem um alvo, que é Jesus, uma chegada. Não é uma corrida de curta distância, mas é uma maratona. Essa é a linguagem simbólica que o Espírito Santo usa aqui. Nós estamos num caminho, nós estamos numa grande caminhada, a caminhada da fé. Nós temos estes homens como testemunhas, e talvez se eu colocasse um tema para esse capítulo, eu colocaria: não se canse nem desanime, o que está aí no versículo de número 3. Não se cansem e nem desanimem. Esses irmãos que estavam precisando ser fortalecidos na fé, eles são assim exortados no capítulo 12
a continuar correndo, continuar caminhando. E aqui vem conselhos de Deus para que a gente não se canse e não se desanime. E o primeiro conselho é: mantenha o seu foco no Senhor Jesus. Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus. Ainda que nós tenhamos as testemunhas do capítulo 11, o versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Sabe, amados, às vezes a gente reduz o cristianismo apenas ao confiar intelectualmente, crer que Jesus é o Filho de Deus. Isso é maravilhoso, crer que Jesus é o Filho de Deus. Mas o crer em Jesus precisa ser aprofundado, precisa ser algo que nós contemplemos e sejamos incendiados pelo seu amor, que possa nos levar a um relacionamento com Ele, onde ouvimos a sua voz. Isso significa olhar firmemente para Ele, manter os olhos nele. Quando você está numa grande corrida, você não pode se distrair o tempo todo com o que está ao seu redor, você não pode ficar preocupado com muitas coisas. Você precisa ter um foco, saber a sua chegada, saber o percurso. Olhando para Jesus, nós vamos saber nos manter no caminho, nós vamos fugir das distrações, nós vamos guardar o nosso coração contra as tentações que vão surgindo, e vai nos fortalecendo a cada dia, porque Jesus, Ele é o nosso Senhor, Jesus é o nosso modelo. Mas Jesus não é só o modelo, Jesus é o padrão que nós devemos buscar sempre imitar, alcançar, conhecê-lo, olhando para Ele, imitando o seu exemplo. E o texto diz aqui no capítulo 2, olhe para Ele, porque Ele é o autor da fé de vocês, mas Ele também é o consumador. Ele gerou essa fé que vocês têm, e Ele é poderoso para renovar essa fé, para manter vocês firmes, não desanimando e não se cansando. Manter os olhos em Jesus é essencial, fundamental, insubstituível na fé cristã. O que o Espírito Santo está mostrando aqui é que o desânimo e o cansaço espiritual podem ser fruto de tirarmos os olhos do Senhor Jesus. Assim como o apóstolo Pedro, quando caminhou sobre as águas, ele olhava para Jesus, ele ouviu a voz de Jesus que disse para ele: venha, né? Jesus disse: pode vir. Quando Pedro disse: se és tu, mande que eu vá até o Senhor. Pedro sabia que ele só só experimentaria aquele milagre se a palavra de Jesus fosse liberada. E Jesus falou para ele: vem. Ele andou sobre as águas, mas o texto bíblico no Evangelho diz que ele começou a reparar os ventos. A caminhada cristã é assim: ventos vão soprar, tentações vão surgir, mas o que nos mantém animados e fortalecidos é manter os olhos em Jesus. O segundo conselho que a gente pode extrair aqui para manter o nosso coração fortalecido no Senhor é nos livrar de todo peso. De todo peso. Irmãos, pode ser uma pequena caminhada, pode ser uma ida ao supermercado na esquina de casa. Qualquer bagagem a mais que você segura, no decorrer da caminhada vai se tornando muito pesada. E o texto está dizendo: vocês estão numa maratona, vocês têm um alvo, mas é necessário se livrar de todo o peso e do pecado. Há duas coisas então que vão pesando na vida espiritual. É muito interessante que em nenhum momento o Senhor os torna vítimas diante do cansaço e do desânimo que eles estão. O Senhor até chega a falar com eles que sabia das perseguições, sabia de que eles estavam passando. O Senhor conhece as nossas dificuldades, mas o que o Senhor está mostrando aqui, que o que pesa na vida cristã não são os nossos problemas, são os nossos pecados e os pesos que nós vamos permitindo nos sobrecarregar. Duas coisas diferentes: se livre do peso e se livre dos pecados. Há muitas pessoas que estão no ministério e dizem: o ministério está pesado, a minha família está pesada, as minhas dificuldades estão pesadas. Sim, amados, certamente há situações da vida que vão nos desafiar, que vão muitas vezes nos cansar momentaneamente, mas o que realmente nos pesa na vida cristã e que faz com que a gente tenha, às vezes, tentação de desistir, de retroceder, são os pesos e os pecados. Tem coisas que não é pecado, mas se torna peso, vai ocupando muito espaço no nosso tempo, na nossa vida. Às vezes o entretenimento, às vezes a má administração do tempo, o não parar
para aquietar o coração, buscar a Deus, meditar nele diariamente, em sua palavra, pode se tornando pesos na nossa vida. Excessos, às vezes de coisas boas, mas que se tornam excessivas. Pessoas que passam muito tempo nas redes sociais, ou na televisão, ou na prática de esporte, coisas que em si mesmo não são pecaminosas, mas que podem estar ocupando demais a nossa mente, o nosso coração. Se a gente quer manter o coração renovado e fortalecido, precisamos nos livrar de todo o peso e do pecado. E o texto diz que tão firmemente se apega a nós. Na versão que a gente usava antes, diz, na versão atualizada da Bíblia, versão de Almeida, ela dizia que tenazmente nos assedia. Todos nós somos assediados pelo pecado e por pesos, seja ele qual for, porque às vezes por não praticarmos pecados daqueles mais graves em suas consequências, achamos que outros menores são menos nocivos, mas são esses pecados e pesos que vão nos desanimando, nos enfraquecendo. Amado, olhar para Jesus e caminhar com Ele é leve, é maravilhoso, é incomparável, é glorioso, não nos faz pensar em desistir, vai abortando todo o plano B, que às vezes a nossa carnalidade traz à luz. O Espírito Santo está falando para esta igreja no primeiro século e para nós: não desanimem e não se cansem, olhando para Jesus e se livrando de todo o peso e do pecado que está assediando, tentando nos assediar. Em terceiro lugar, para a gente também estar superando essas batalhas, o versículo 4 nos diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Nós precisamos resistir mais, nós precisamos criar uma resistência maior às tentações, à inclinação ao desânimo, ao momento dos dias maus, que muitas vezes a nossa vontade é se entregar mesmo ao que a nossa mente e os nossos sentimentos estão dizendo para nós. Nós passamos por isso, e o Senhor não nos condena de passar e sentir isso, mas Ele está dizendo: não desanimem e lutem contra o pecado com mais empenho, resista até o sangue. Versículo 4, é como se você estivesse ouvindo o Senhor dizendo: se for necessário morrer, você vai morrer, mas não ceda aos pecados, não ceda à tentação, não ceda ao desejo de abandonar o caminho do Senhor. Se for necessário suar sangue, você sue sangue, mas não ceda às tentações. Lute mais, resista mais, se levante novamente, se lave no sangue de Jesus e lute mais firme contra essas tentações e pecados que estão aprisionando vocês no meio do caminho. E lembre-se, olhando para Jesus, o olhar para Jesus é essencial. O texto fala que a gente tem que olhar para Jesus, lembrando que Ele suportou a cruz. No versículo número 2, Ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta, sem se importar com a vergonha. Então vença o pecado olhando assim para Jesus, lute mais firmemente, lembrando que Ele sofreu pelos nossos pecados, Ele levou as nossas dores, e Ele suportou tudo, porque Ele sabia que essa era a vontade de Deus. Não se canse, amado, não desanime. Em quarto lugar, o conselho que eu percebo da palavra de Deus é para que a gente possa não se cansar e não desanimar. Nós devemos nos submeter à disciplina de Deus com alegria. Talvez essa seja um dos pontos chaves que nós temos dificuldade de compreender. Às vezes a gente está precisando ser despertado, renovado, fortalecido, e tudo que a gente quer é uma palavra de ânimo, tudo que a gente quer é uma palavra de consolação, e certamente Deus nos consola, certamente Deus nos anima, mas sabe, amado, muitas vezes o que nos desperta, o que nos acorda, o que nos fortalece é ouvir e se submeter à disciplina de Deus. Nós precisamos aprender a interagir com a disciplina de Deus, com a correção de Deus. Talvez você, como eu, se lembre de alguns momentos que seus pais te corrigiram e que foi muito ruim, quando éramos crianças, mas como que aquilo produziu coisas boas em nós. A correção feita em amor, a correção feita quando realmente nós, como filhos, precisamos, é algo maravilhoso. Nós estamos numa sociedade que a cada dia mais despreza correção,
disciplina, essas palavras não nos agradam, mas são palavras bíblicas e importantes, e são formas de Deus nos fortalecer e nos encorajar. Olha só no versículo 6, ou melhor, o 5 primeiro, Hebreus 12, 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Sabe, amados, Deus às vezes está nos corrigindo, nos disciplinando, nos alertando, nos avisando, e nós não estamos dando atenção e ouvido. Estamos fingindo que não é conosco. Nós criamos uma fantasia espiritual, achando que a maneira que a gente vive é a certa, a correta, e criamos uma falsa sensação de que estamos fazendo as coisas da maneira de Deus, e de repente vem o desânimo, vem o abatimento, vem ira, vem amargura contra até pessoas, e às vezes contra Deus, e a gente não sabe porquê, e Deus quer nos corrigir, nos disciplinar, e a gente não ouve, a gente não aceita, a gente não entende que tem coisas que Deus tem que arrancar da gente, para que a nossa vida possa crescer mais e mais na presença dEle. E o versículo 5, ele diz, não se esqueça da exortação que Deus, Ele trata vocês como filhos, então não despreze a correção dEle, e não desanime quando você é repreendido por Ele. Há um princípio bíblico que é muito chave para a nossa maturidade espiritual: ame a correção, ame a disciplina. A disciplina de Deus e a correção que vem de Deus, às vezes através de irmãos, de amigos, da família, que vem para nos dar uma palavra, para nos mostrar algo que estamos errando. Porque admoestação e exortação, alguns interpretam isso como aquela pessoa que briga com a outra, mas na verdade exortação é treinar, é aquele treinador que diz, vai direito na bola, jogue da maneira correta, faça isso que eu estou te orientando. São orientações, são correções para o seu bem, para o seu crescimento, para a sua maturidade. Amado, a palavra de Deus ela traz sempre correções, exortações. E sabe como que nós reagimos quando nós estamos cheios de orgulho? Nos sentimos ofendidos quando somos corrigidos. Ou então, desanimamos. Quando vem uma palavra mais de exortação, às vezes até do púlpito, muitas vezes nós nos sentimos assim desanimados. Essa palavra me desanimou. O texto está dizendo, não desanime quando você é repreendido por Ele. Aí o versículo 6, que maravilha. O Senhor corrige a quem ama e castiga o filho que Ele recebe. Sabe, o amor de Deus nos corrige, porque Ele quer nos levar a nos tornar mais parecidos com Jesus. A correção de Deus é para o nosso aperfeiçoamento, não é para a nossa vergonha. Então não deixe que o seu orgulho impeça você de compreender e interagir com a disciplina de Deus. Versículo 7, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E aí ele compara os pais naturais, eles não corrigem os filhos para o seu bem, e nós não os respeitamos. O respeito aos pais é um princípio bíblico claro, e o texto está dizendo que se os pais humanos nos corrigiam, versículo 9, ele diz, será então que não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? O que ele está dizendo aqui, se nós não nos sujeitarmos ao Senhor, nós não vamos viver a vida plena dele, nós não vamos viver uma vida abundante. Se sujeitamos-nos ao Senhor, amado, nós vamos ter a plenitude dele. O texto diz que os nossos pais nos corrigiam segundo melhor lhes parecia, e você pode até questionar a correção do seu pai, achar que foi excessiva, mas e a correção de Deus? Ela é perfeita, ela é necessária, ela é transformadora. Nós precisamos perceber que áreas da nossa vida o Senhor está nos corrigindo, e ver isso como amor, abraçar isso com alegria, com prazer. O texto diz, quando a gente é disciplinado, versículo 11, toda disciplina na hora não parece ser motivo de alegria. Quando a gente é corrigido por alguém, seja às vezes um guarda de trânsito, nós nos sentimos envergonhados, mas a correção visa nossa maturidade. Na hora parece ruim, mas vai produzir fruto. É isso que o versículo 11 está dizendo. Então, amado, talvez essa palavra seja para você e para mim nessa manhã, dizendo, se submeta, perceba as áreas da tua vida que Deus está te corrigindo, te chamando para consertar, te chamando para reconhecer o seu erro.
Não pense em outros, quando você ouve uma palavra dessa, pense em você, o que o Senhor quer muitas vezes corrigir em nós, alinhar, ajustar em nós. Isso é amor de Deus, isso é graça de Deus, isso nos encoraja, isso nos anima, quando você percebe Deus chamando a sua atenção, para que você se pareça mais com Jesus, porque Deus te ama como você é, mas Ele nos ama tanto, que Ele tem um plano de transformação e contínua, de mudança, para que a gente se pareça com Jesus. E em último lugar, para que a gente possa vencer o desânimo, não se cansar e não desanimar, nós devemos fortalecer as nossas mãos e os nossos joelhos. Nós devemos fazer caminhos retos, para que outros sejam curados, edificados, abençoados através da nossa vida. Esse texto é maravilhoso, versículo 12 de Hebreus 12. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Ele está dizendo, se levantem, voltem a caminhar. Aqui quando fala levantem as mãos cansadas, voltem a trabalhar para o Senhor, sirvam ao Senhor, fortaleçam-se e façam caminhos retos, ande de tal maneira com seus pés, para que você fique firme e que você sirva de exemplo para que aquele que é manco, aquele que é fraco, aquele que está desanimado, olhe para você e não se desvie, antes seja curado. A nossa vida deve servir de exemplo para outros. Lembrar disso nos encoraja, nos anima. Que há pessoas que vão olhar para nós, apesar das nossas limitações, dos nossos dias maus, mas nós vamos manter os nossos pés e as nossas mãos a serviço do Senhor, buscando a sua presença e fazendo o que Ele nos manda. Vamos orar? Pai, obrigado, Tua palavra é sempre boa, agradável e perfeita. Nós oramos para que nós possamos praticá-la, não apenas conhecê-la. Ajuda-nos nesse dia, nesses dias que nós estamos vivendo, Pai, a praticar Hebreus capítulo 12, a manter os olhos firmemente no autor e consumador da nossa fé, a olhar para Jesus todos os dias, ó Deus, e ser inspirado a olhar para o Senhor, a manter os nossos pés firmes, a não nos cansar, a não desanimar, a não retroceder, ó Deus, mesmo nos dias de maiores pressões espirituais, emocionais, ajuda-nos a manter nossos olhos firmes em Jesus, nos fortalecendo a cada dia. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.